Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando o nosso ciclo de conversas com o tema Cidade Inclusiva para Mulheres. Este ciclo de conversas iniciou, vocês estão me ouvindo bem? Todos fazendo dedinho. Este ciclo de conversas se iniciou ano passado, em conjunto com todos os CAU-UF, né, das unidades da federação, inclusive com a Comissão de Equidade de Gênero do CAU-BR. Agora, diante dessa situação que nós estamos vivendo, ele ganhou um subtítulo, né, um subtema, que é Repensando as Cidades a partir da pandemia. Bom, meu nome é Leila Marques, sou arquiteta, sou conselheira do CAU estadual, do CAU-RJ, e hoje, junto com a Cristina Reis, que também é conselheira, né, do CAU-RJ, vamos hoje mediar, apresentar, na verdade vamos fazer uma grande figuração, porque hoje as estrelas da nossa conversa são a Diana Helene e a Luciana Mairim, que também duas arquitetas urbanistas, nossas maravilhosas convidadas, que hoje vão falar em temas mais específicos dentro desse nosso tema geral. Então, a Luciana, deixa eu dar uma lidinha aqui, ela é arquiteta e urbanista do BR Cidades, ela tem mestrado em arquitetura pelo PROARC da UFRJ, estuda política e planejamento urbano pelo IPUR da UFRJ também. E a Diana atua junto a diferentes movimentos sociais de mulheres, moradia e trabalho em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Ela é criadora do blog Feminismo Urbana, que debate gênero e cidade, né? E atualmente ela é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Alagoas e também da pós-graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável, não, Desenvolvimento Social. Olha, eu lendo sustentável, que é o meu doutorado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, hoje as nossas oradoras convidadas, elas vão falar especificamente, a Diana, do papel das mulheres e a coletivização do cuidado, e a Luciana falará de mulheres negras e o direito à cidade antirracista. Isso tudo porque esse nosso ciclo, né, antes de passar a palavra para elas, de debate de cidade inclusiva para mulheres, é para lembrar a todos, é para trazer uma consciência nessa nossa sociedade que o papel da mulher mudou, a nossa sociedade, o perfil da nossa sociedade mudou. Hoje as nossas cidades, elas são habitadas por famílias majoritariamente monoparentais, né? Na verdade são mulheres cuidando sozinhas, né? Majoritariamente dos seus filhos, dos seus idosos, dos seus parentes e às vezes até, quiçá, amigos, e elas são sustentáculos dessa família. Então, se o nosso perfil da nossa cidade mudou, se as nossas famílias mudaram, o repensar da nossa cidade torna-se imprescindível e fundamental a partir de vários olhares do universo feminino. Então, com isso, eu vou desligar o meu microfone e passar a palavra para a nossa primeira oradora, que aí, a partir do momento que elas falarem, elas darão os seus bons dias, darão seus cumprimentos. A Cris vai fechar depois, né, Cris? Então, eu vou passar agora a palavra para Diana. Diana, é com você. Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Bom, queria agradecer ao Cal por me convidar para essa mesa. Já é a segunda vez que eu venho falar pelo Cal. Da outra vez foi presencial, porque a gente não estava no meio dessa pandemia. Porém, acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento para a gente discutir também, né? Então, quero agradecer muito pelo convite, pela Nadir, que acho que falou comigo mais presencialmente, mas pela Leila também, né, que já é a segunda live que a gente faz juntas. E estou feliz pra caramba de estar com a Luciana Mairink, que é uma parceira aí, a gente já se encontrou várias vezes em coisas coletivas aí para estudar gênero, e ela é do coletivo Terra Preta, que eu sou super fã, acho que ela vai falar mais quando ela apresentar, mas vão atrás, que é maravilhoso. São um grupo de 5 mulheres negras. E, bom, e é isso, né? Eu já queria avisar também que eu tô aqui confinada com a minha filha, de 4 anos, só eu e ela. Então, se ela aparecer aqui, não se assustem. Eu acho que também é didático para tudo que a gente está falando aqui hoje, sobre a relação entre os cuidados e como isso se relaciona também com a divisão sexual do trabalho. Tem que botar minha apresentação, estou esquecendo, gente. Deixa eu botar aqui minha apresentação. Eu fiz uma apresentaçãozinha. Bom, o que eu vou apresentar aqui hoje, na verdade, ele é
é decorrente de um trabalho que eu comecei a fazer por causa da Leila, então fico super feliz que a Leila está aqui na mesa, porque ela me convidou para fazer parte de um livro maravilhoso. Eu não estou com ele aqui, Leila, porque ele acabou chegando na casa da minha sogra. Mostra ele para o público, isso. E por causa desse texto que eu desenvolvi para esse livro, que a Leila me convidou para fazer parte, eu comecei a trabalhar o que eu já estudava, que era gênero, cidades, né? Buscando uma perspectiva também que pense outras questões que se interseccionam, né? A partir do gênero, que é classe, raça, sexualidade, de fazer um texto sobre isso, né? E aí esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, eu já apresentei de outras vezes, em outras apresentações, mas ele também está evoluindo ao longo também desses debates que a gente está fazendo junto. Eu fiz um debate sobre o livro com a Leila e com outras duas mulheres maravilhosas, que está disponível online para quem quiser assistir, que também são autoras do livro. E a gente vai aprimorando a nossa fala coletivamente, né? Então, mesmo longe, a gente está aqui pensando coletivamente com quem participa, com quem faz questão, com outras pessoas que estão com a gente na mesa. Mas assim, que eu queria já começar falando, vocês estão vendo os slides? Tá dando para ver? Tá. Que uma coisa que já está mostrando os dados, não só os dados, as notícias, as conversas com amigos, pesquisas, os fatos e as tragédias que a gente está vendo, né? Está demonstrando, né, que as mulheres, sobretudo aquelas racializadas, pobres, em situação de alojamento precário, falhou? Tá certo? O meu falhou aqui. Estão me ouvindo? Ah, tá. Elas estão pagando os custos mais altos dessa crise, né? Então, a primeira coisa importante para a gente entender por que elas estão pagando os custos mais altos tem a ver com o aumento enorme, gigantesco das necessidades de cuidado, né? Tanto em função das pessoas doentes, como também das atividades de cuidado saírem da esfera pública, como escolas e outros espaços de cuidado coletivo, e se interiorizarem dentro do lar, né? O fechamento das escolas e creches. E no Brasil, as mulheres já trabalhavam a mais que os homens, né? Em média 8 horas por semana, principalmente realizando essas tarefas que a gente chama de tarefas reprodutivas, aquelas tarefas que não são consideradas trabalho, e quando são trabalho, são as mais mal pagas, né, que são as atividades de cuidado, de limpeza, de alimentação, de cuidados dependentes, né, como crianças, idosos, né, essas atividades que pela visão sexual do trabalho e racial também, porque também são atividades racializadas, são as mais desvalorizadas, ou não pagas, ou feitas gratuitamente, ou muito mal pagas, né? E agora isso aumentou muito, né? Então, por exemplo, eu sempre falo esse exemplo, que é um exemplo pessoal, mas eu acho que é a vida de muitas mulheres, que é isso, a creche era 8 horas por dia, minha filha ficava na creche, agora fica em casa, isso por semana dá 40 horas de trabalho a mais, né? Isso impacta o cotidiano e o trabalho das pessoas que estão envolvidas, que vão pegar essa tarefa de cuidado para elas, que em geral vão ser mulheres, substancialmente, né? Tem um estudo já que saiu da Espanha, espanhol, mostrando já como esse acúmulo de tarefas que foi para dentro das residências, no isolamento, está sendo acumulado pelas mulheres, né? Então, isso que era feito por instituições como escolas, creches, quem está fazendo na maior parte das vezes são mulheres, tá? Então, a questão de compra de roupa, comida, limpeza, as mulheres estão acumulando esse trabalho. E aí, no Brasil, é importante a gente lembrar que a gente, pela nossa estrutura escravocrata, histórica, onde essas atividades domésticas vão ser mais ainda desvalorizadas, né, na questão financeira. Muitas vezes, quanto mais as mulheres no Brasil têm uma renda alta, mais elas fazem menos essas tarefas domésticas. Por quê? Porque elas terceirizam a outras mulheres, né, que são as trabalhadoras domésticas, que a gente no Brasil tem
quase 6 milhões de trabalhadoras domésticas. É um número enorme de mulheres que trabalham com essa atividade que a gente sabe que recentemente foi considerada um trabalho formalizado, né? O que é um absurdo se a gente parar para pensar, um trabalho tão comum no nosso país e precisou, poucos anos atrás, para isso ser de fato formalizado como os outros trabalhos, né? E dessas 6 milhões, 3,7 são negras, é importante a gente falar isso também, tá? E as negras que estão na maior parte da informalidade nessa atividade também. Né? Então, a gente pode dizer que no Brasil, esse trabalho doméstico, reprodutivo, ele tem gênero, ele tem cor, ele tem classe. Né? Eu botei essa imagem que eu já usei na outra live também, mas eu acho que essa imagem é maravilhosa para a gente pensar esse momento. Né? Oh, meu Deus, passou. O que implica, né, esse momento para essas mulheres. Né? Então, a classe trabalhadora não é só a questão também do cuidado dentro de casa, mas tudo que envolve para as pessoas poderem ficar em casa, né? Os outros trabalhos todos, que também são ligados à reprodução da vida, que são necessários serem feitos, enquanto tem algumas pessoas que podem, de fato, ficar isoladas, em segurança em casa, enquanto os outros estão realizando. E no nosso país, isso vai ter uma marca forte de classe e raça, né? E aí, eu botei essa imagem aqui, que eu acho que ela diz muito também para a gente pensar essa estrutura que vem desde a época colonial, né? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil colonial, as cidades coloniais, era muito comum a elite ficar dentro de casa, não existia vida pública no espaço público da cidade, né? O máximo que se fazia aí na igreja, né? Não existia uma vivência, isso começou quando começou as reformas, né? Inspiradas em Haussmann, que aí as pessoas passam a andar nas ruas e nas boutiques. Antigamente, se ficava dentro do lar. Então, quem estava do lado de fora eram, em geral, as pessoas que trabalhavam para os senhores, que eram as pessoas escravizadas, em geral, ou libertos recentes. Então, a rua era tomada por esses trabalhadores, e acho que tem muita semelhança com o que a gente está vendo agora, né? Quem está em casa e quem está circulando como entregador, ou como, por exemplo, a empregada doméstica, que continua fazendo o trajeto, em geral, trajetos longos, que a gente sabe que a distância, quanto mais pobre você é, mais distante, em geral, você acaba morando do trabalho, né? E está enfrentando essas distâncias com as nossas cidades, que são super periferizadas, né? E aí eu botei mais uma imagem, eu acho. Outra imagem da época, né, que a gente vê isso claramente, né? As pessoas negras vendendo, levando comida, levando água, né? Não sei se vocês sabem, não tinha esgoto, né? Não tinha esgoto nem canalização de água. Então, quem buscava a água, quem levava os dejetos, também eram os trabalhadores escravizados, né? Então, tinha a estrutura da casa e tudo circulava, o trabalho para aquela vida existir estava na cidade, do lado de fora da cidade. Eu acho que tem muita semelhança a gente pensar o que está acontecendo agora, né? Acho que essas imagens do passado parecem agora. A gente, pela janelinha, essa imagem aqui, não sei se está dando para ver, a mulher pegando aqui um chá, não sei, um angu, não sei o que ela está vendendo aqui para ela, né? Pela janela e não sai, né? Essa relação, se a gente vê, tem muitas fotos coloniais que mostram isso. Essa imagem é bem famosa, né? Ele está levando aqui um dejeto, né? Um esgoto, vamos dizer, e ele está com aquela máscara de punição, de tortura, né? Que era usada contra os escravizados também. E eu acho que dá para a gente fazer várias associações com o que está acontecendo agora, né? Para a gente ver como as estruturas que construíram essa sociedade continuam operando na forma que a nossa cidade e a nossa sociedade se organiza, principalmente nesse momento de crise. Ó, outra imagem aqui. Então, tem uma série de pessoas circulando na cidade, prestando serviços de cuidados, porque se a gente pensar alimentação, levar alimentos, levar comida, levar o lixo que a gente criou, tudo isso é relacionado à reprodução da vida, né? São atividades de cuidado, não está relacionado à produção de mercadorias necessariamente, mas também tem as pessoas que continuam nas fábricas produzindo as mercadorias que a gente está comprando. Quando eu falo a gente, quem pode ficar em casa, né? Que é o meu caso, do meu ponto de vista também. E uma coisa que a gente tem que chamar atenção é que, acho que eu já falei disso aqui, e essa raiz colonial, né, ela estrutura, então, que isso se reproduza tanto pela forma das nossas cidades, como pela postura da nossa elite, que não se submete a desenvolver com essa atividade de cuidado.
né? Não se envolve, ela precisa alguém para fazer isso por elas, né? Para se alimentar, para limpar a casa, e ela tem o poder econômico para impor essa decisão, né? Porque é uma decisão imposta pelo poder econômico que elas têm, né? Então, por exemplo, então muitas vezes em situações que os patrões estão doentes e mantêm a empregada em casa trabalhando para eles. Inclusive, no Pará foi colocado como um serviço essencial o trabalho de empregadas domésticas, né? Ou seja, não era um trabalho que não precisaria parar, oficializando a exposição dessas mulheres à pandemia, né? E a gente sabe que isso tem exemplos trágicos, tanto como, por exemplo, a morte da primeira pessoa que morreu no Rio, foi uma empregada doméstica, que foi mantida em casa, uma idosa, diga-se de passagem, foi mantida em casa com os 2 patrões doentes, tinham pego da Europa, e foi a primeira pessoa a morrer no Rio. Eu acho isso muito sintomático, né? Ou também a tragédia do menino Miguel em Recife, né? Que tem a ver pra caramba com tudo isso que a gente está falando aqui, né? O sobrecarregamento de atividades de cuidado em uma pessoa só, uma casa de outras pessoas, né? Que o filho dela não pode ser cuidado nem pelas outras pessoas por alguns instantes. Então, nesse contexto que a gente está, né, de isolamento dentro das residências, fechamento da escola, restrição à utilização de espaço público, isso é importante também, e da dificuldade de arranjos comunitários de cuidado, né, de trocas comunitárias, já cuida do seu filho. Eu fazia bastante isso com as minhas amigas, cuide do seu filho, depois você cuida do meu. Agora, no meio da pandemia, não é tão fácil fazer isso, ou se você vai expor a uma troca ali possível de contaminação entre essas crianças. Então, mesmo as atividades coletivas de cuidado, que são difíceis de ser feitas na nossa estrutura capitalista, diga-se de passagem, mas que são necessidades que às vezes a gente desenvolve para conseguir dar conta dessas atividades, são mais difíceis nesse momento. Então, essas atividades vão ser, provavelmente, já estão sendo, pelo que a gente está vendo, com todos esses dados e essas tragédias, que eu citei algumas antes, bem pontualmente, estão sendo acumuladas pela representante adulta do sexo feminino dentro da residência, né? Ou a esposa, né? A mãe, ou a doméstica, no caso, quando é terceirizado esse serviço, né? E, para além disso, né, é importante dizer também que as mulheres também são a maior parte dos trabalhadores que lidam com a doença, né? No Brasil, 70% do quadro de profissionais de saúde são mulheres, 84% dos enfermeiros e técnicos de enfermagem são mulheres, é majoritariamente mesmo feminino. O cuidado também nas atividades remuneradas, né? Isso que é importante a gente dizer. Né, dos cuidadores de idosos, as cuidadoras, 95% são mulheres e 85% no caso de idosos, né? Então, as mulheres vão estar expostas a mais riscos. E, além disso, tanto o esvaziamento do espaço público, né? Não sei se alguma mulher já saiu sozinha na pandemia e sentiu como que é alguns momentos, porque a rua fica mais vazia. Lógico que tem muita gente circulando ainda porque precisa trabalhar, mas é mais vazio que antes, principalmente os espaços de lazer, né, que foram até fechados. A orla aqui em Maceió, por exemplo, foi fechada, né? Então, a gente sabe, né, menos gente na rua, mais dificuldade de pedir ajuda no caso de violência. Se você tem que andar naquela rua, andar na orla aqui sozinha, de repente, para ir para um lugar para o outro, você vai sofrer mais perigo de violência, né? Fora a violência dentro de casa, que já tem vários dados mostrando, se a gente já no Brasil, que eu estou mostrando os dados, o espaço doméstico já era o lugar onde mais se morre de assassinato quando você é mulher no nosso país, né? Esses dados, e vale dizer, né? Os assassinos em geral são pessoas próximas da família, parceiros, companheiros, parentes, né? Então, isso que já era dramático, se a gente pensar nesse momento de tensão psicológica, tensão econômica, convivência extrema, já tem, esse aqui é um material que saiu do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já é o segundo, já tem o 1, esse é o 2, mostrando os dados que já cresceram nesse momento de violência. Não está no livro da Leila esse, porque isso é recente, é de 1º de junho, 1º de junho, está aqui. Ele é super recente, mas aumentou já. No Rio de Janeiro, não está aqui, mas no Rio de Janeiro aumentou 50%.
Em São Paulo aumentou 150% os chamados no 190, no 180 aumentou também, e aumentou o número de feminicídios em 22%, né, assassinato de mulheres. É importante dizer também que algumas coisas diminuíram, mas isso não quer dizer que diminui a violência, pode ser que é uma subnotificação pela dificuldade de denúncia num contexto de isolamento. Então, por exemplo, estupro de vulnerável, né, diminuiu os dados, mas provavelmente pelos outros dados que a gente está falando aqui, pela maior dificuldade de intervir por causa do isolamento num estupro de vulnerável, na verdade, isso pode indicar que está tendo uma subnotificação, porque as crianças, de repente, uma criança não tem nem como falar para outra pessoa, falar com uma professora, né? É muito comum isso, falar fora da esfera da família, porque tem medo de falar na esfera da família. Então, esse está disponível na internet, tá? Eu posso botar o link depois no nosso chat, depois que eu apresentar aqui para vocês. Bom, e aí outra coisa importante é que a pandemia está afetando, a gente já tem dados mostrando, de forma muito mais incisiva, bairros negros, né, onde a maior parte da população é negra, e comunidades onde sobrepõem injustiças ambientais, né, como a poluição do solo, da água, do ar, comunidades com falta de saneamento básico, né, revelando uma associação entre os impactos da pandemia e o racismo, tanto o racismo ambiental quanto o racismo estrutural. Eu acho essa foto ótima, né, volta lá. Ih, meu Deus, como é que faz? Adiantou. Volta, não! Spoiler! Eu acho essa foto ótima, né, que ela tá com álcool gel, tá com a máscara, porém, tá sem saneamento básico, como é que faz? Né? Essa foto é muito boa, de uma militante de moradia do Pará. E aqui me perdi com esses slides que andaram. Bom, e aqui é uma reportagem que eu pus sobre o Rio, mas em várias cidades já tem, o Labcidade sobre São Paulo tem uns estudos super bacanas, mas eu botei só esse aqui do Rio, porque eu acho que como a gente está no CalRJ, talvez seja mais legal, mas ele mostra isso, né, que a letalidade é aquela relação entre quantas pessoas pegaram a doença e quantas pessoas morreram a partir de ter pego a doença, né, então chama letalidade esse índice. Então, no Leblon é 2%, 2,4%. Se você mora no Leblon, se você pegar a doença, a sua chance de morrer é 2%. No entanto, se você mora no Amaré, se você pegar a doença, a chance de morrer é 30%. Então, essa diferença gritante, ela mostra como a forma que a cidade se organiza e o tipo de infraestrutura urbana de um lugar ou do outro vai incidir na letalidade, né? E por esses locais, serem os locais, os bairros populares, serem bairros negros também, tem produzido que países como o nosso, né, marcados pela escravidão, mas os Estados Unidos também tem vários estudos sobre isso, mostrando que a letalidade é maior entre os negros, né? Então aqui eu pus alguns dados e também a Tainara Cabral organizou esses dados, é muito bacana que tem aqui o Instagram dela, Thay Cabral, que coloca como que está acontecendo essa letalidade em relação aos negros, né? Então, por exemplo, aqui, a cada 3 negros hospitalizados, um morre, e nos brancos, a cada 4,4 que um vai morrer. Então, a letalidade é maior nas pessoas negras também. Tem uma outra pesquisa que mostra que em São Paulo, né, cidades ainda mais desiguais, vamos dizer, isso pode ser maior. No caso de São Paulo, se você é negro, a chance de morrer é 85% maior do que se você é branco. Então, é gritante a diferença, né? E se a gente pegar pelo recorte de gênero, o que eu falei antes, né, pensando que no caso dos bairros com infraestrutura precária, vamos dizer, se as mulheres são aquelas ligadas às tarefas de reprodução da vida, como coleta de água, limpeza, cuidado dos doentes, né, elas vão estar mais, mesmo que elas estejam dentro da casa, ou sejam enfermeiras trabalhando nesses locais, né, em atividades remuneradas, como profissionais de saúde ou na sua casa, elas vão correr mais risco, porque elas que vão lidar diretamente também com essas contaminantes, né, ligadas às atividades de produção da vida, como limpeza, por exemplo. E aí, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, vão estar mais ainda suscetíveis a uma série de contaminações. Esse é do mesmo manual feito pela Tainara, né, que mostra isso também, né, como a maior parte das casas chefiadas por mulheres que não têm água são de mulheres negras,
e como isso vai afetar essas mulheres nesse contexto que a gente está. Então, as mulheres vão estar mais suscetíveis a uma série de contaminações devido às situações urbanas precárias, nos entornos habitacionais populares, sobretudo, né, que são típicas das cidades brasileiras. E aí, nesse sentido, né, agora era essa, foi na frente. E nesse sentido, a qualidade habitacional, né, também é a área que eu estudo, habitação, há muito tempo, mas é uma área que, nesse momento, não tem como não falar da habitação ou entorno de onde se mora, né? Então, esses dois locais, a habitação e o entorno, levando em conta também, gente, importante, a distância entre casa e trabalho, né? Quando a gente fala de casa, também pensando quanto a pessoa tem que circular para ir para um hospital, quanto ela tem que circular para ir até uma casa, né? Que a gente sabe, quanto mais periférico, ou até o trabalho, quanto mais periférico, isso vai ser mais difícil, e nesse contexto vai expor a mais riscos, tendo que pegar um transporte público por mais tempo, ou um número maior de troca de transportes públicos, né? Pus essa imagem aqui do Ian Carpenter, que é um fotógrafo que está tirando várias fotos legais, né? Que retratam essa pandemia, né? E a gente vê aqui no ônibus, eu não estou vendo nenhuma pessoa branca nesse ônibus, né? O ônibus lotado, né? Porque tem isso também, diminuíram o transporte público, só que as pessoas, a maior parte das pessoas, eu não sei se existe algum dado falando quem está trabalhando em casa e quem está tendo que sair, mas pela essa foto a gente vê que é um número muito grande que continua trabalhando ainda, tendo que circular. Então, pensar essa habitação, tanto as qualidades da habitação, o entorno onde a pessoa mora, né, a questão da infraestrutura e a distância que ela tem que percorrer para os outros serviços, né. Isso já era problemático antes, mas agora a gente consegue ver como isso é problemático, né. E, por exemplo, a Leilani Fava, né, que é relatora da ONU sobre direito à habitação adequada, ela fala, por exemplo, a habitação se converteu na primeira linha de defesa frente ao novo coronavírus. Isso está eu peguei de um texto que está no livro da Leila. A habitação se converteu na primeira linha de defesa frente ao coronavírus. A qualidade da moradia se coloca claramente como um tema de vida ou morte. Eu acho que isso é super importante para a gente pensar esse momento, né? Principalmente se a gente pensar que no Brasil a gente tem um déficit habitacional de quase 7 milhões de pessoas. É um número, assim, absurdo. Eu não sei, outro dia eu estava num debate também aqui nesse momento de lives, e a pessoa falou que não tinha nada a ver falar de déficit habitacional nesse debate, era um debate parecido com o que a gente está falando agora. Então, acho que tem muita gente que não sabe o que é déficit habitacional. O déficit habitacional é o número de pessoas que vivem sob condições precárias de habitação, como essas que eu falei antes, né? Moradias construídas com materiais não duráveis, improvisados, em locais que podem sofrer risco de desabamento constante, locais onde muita gente mora num espaço pequeno, né? A coabitação, que a gente chama. Então, tudo isso são riscos à vida e, sobretudo, à vida nesse momento atual, né? E a gente tem 7 milhões de pessoas morando assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem 6 milhões de imóveis vazios, né? Eu acho isso, como é que a gente está num momento que nem esse e mantém 6 milhões de imóveis vazios, gente? Claro que não está contando aqui nesses 6 milhões os vários imóveis que estão vazios porque não está tendo turismo, que são hotéis, apartamentos de Airbnb, que não estão aqui com esse dado do IBGE. 6 milhões de imóveis vazios é vazio mesmo, que não está sendo alugado pelo Airbnb, por exemplo, né? Como é que a gente tem essa quantidade de apartamento vazio nesse momento e não tem nenhuma política pública emergencial, de repente, para pensar a reforma urbana como um momento de sanar vários problemas que a gente está falando aqui, né? Já era um absurdo antes esses números, né? Ter esse número de pessoas vivendo de maneira extremamente precária, que é quase igual ao número de imóveis vazios, né? Aqui, inclusive, nesse gráfico, que não é meu, tem aqui o dado de quem é, né? Da Ford Foundation, ele coloca que desses 6 milhões, 85% poderiam ser imediatamente ocupados, né? Que eu acho que é um dado importante para a gente pensar nesse momento. Gente, eu falei muito já, pode falar mais. E para as mulheres, só para falar essa questão da habitação para as mulheres, que também é a área que eu estudo, isso é muito mais importante, né? A posse da terra. Aqui eu botei uma fala de uma
de uma militante do movimento de moradia, né, que ela tinha acabado de conquistar a casa dela, e ela fala, enquanto eu não tinha um teto para colocar meus filhos, eu nunca levantei a voz para ele, o marido. Eu entrei no movimento esperando esse dia, o dia que eu pudesse não depender mais dele e ter um lugar para colocar meus filhos. Agora ele não encosta mais a mão em mim. Então, assim, é muito importante a gente pensar que a segurança de posse, ter um lugar para ficar, vai evitar tanto a violência doméstica, a gente já falou antes, que é estrutural no nosso país, mas nesse contexto, pior ainda. E as mulheres, às vezes, não põem fim na relação com o agressor por causa disso, porque não tem para onde ir, por causa da dependência econômica, que é estrutural no nosso país, principalmente pelas mulheres, né? A divisão sexual do trabalho, como eu falei antes, colocou as mulheres em atividades que ou não são pagas ou são muito mal pagas. Isso cria uma dependência das mulheres daqueles que podem receber um pouco melhor que elas, ou receber bem mais que elas, que são os homens, tá? E, bom, isso tudo que eu falei é para escancarar como a problemática urbana, nesse momento de crise, pode revelar para a gente, mais descaradamente, as relações que a nossa cidade organiza entre classe, raça, gênero, sexualidade, né? Como elas são indissociáveis, né? E eu fiz um gráficozinho aqui, né? E só para falar um pouquinho de como as cidades, porque lembra aquela imagem que eu mostrei antes, né, da cidade colonial, para a gente entender como se configurou a história das nossas cidades a partir do modelo de produção capitalista, da supremacia branca e do heteropatriarcado. Esses três, essa tríade, quem fala desse jeito é a Bell Hooks, né, que essa tríade que é indissociável, né, segundo ela, e deu origem a uma urbanização, né, que espacializa essas três estruturas a partir de uma separação hierárquica. Isso que é importante a gente entender. O problema não é só separar. Muitas sociedades separam a organização do trabalho pelo sexo. O problema é que no capitalismo heteropatriarcado e na branquitude, ele separa por hierarquização. Tanto no salário, que é a base do capitalismo, para a gente reproduzir se reproduzir no capitalismo, quanto nas cidades, né? Isso se estruturou lá atrás. Eu sempre boto esse gráfico, quem já viu outras vezes eu falo, eu sempre boto esse desenho que uma amiga minha fez, que fala, uma historiadora, né, arquiteta historiadora, que conta, né? Antes as coisas estavam muito, e acho que é legal para a gente pensar esse momento também. Antes, o trabalho, a moradia, a produção, o consumo estavam no entorno da habitação, né? Então, você plantava no fundo da sua casa, tinha a sua galinha, você vendia o artesanato que você produzia no andar de baixo, no andar de cima o seu marido, que era sapateiro, fazia sapato. As coisas estavam muito mais próximas e misturadas. E com a especialização do trabalho, do capitalismo, essa especialização que organizou na cidade, essa especialização, a partir dessas três lógicas que a gente colocou antes, né? Do capitalismo, da racialização e da generificação, né? Dividindo essas funções, né? Esse desenho que eu botei aqui antes, que eu tentei mostrar mais ou menos, né? Então foi separando. A gente não consome mais o que a gente produz. A gente tem que comprar do mercado, que outra pessoa produziu e trouxe, né? A gente tem que sair de casa para trabalhar. A gente não trabalha mais em casa, não, só nesse momento que está. Mas a estrutura da cidade, ela ainda é assim, né? Algumas pessoas podem trabalhar em casa, mas a maior parte não, né? Espera só um pouquinho, espera só um pouco. Aí, ó, tá vendo? Minha filha, gente. Atividade de cuidado aqui para vocês verem. Meu Deus! Aqui, Lola. Desculpa, gente, mas é didático, ó, não precisou de slide, é a vida real mesmo. E que mais? Bom, e é importante nesse contexto, gente, eu falei quanto tempo já falei muito, né? Leila, pode falar mais um pouquinho, vou acabar. E, bom, nesse contexto é importante sublinhar também a organização urbana no entorno da residência unifamiliar, heterossexual burguesa, né? Antes, as outras atividades eram muito mais coletivizadas no entorno da moradia, né? E o capitalismo também se estrutura a partir do matrimônio, e para isso ele tem uma estrutura arquitetônica, que é a casa da família unifamiliar, né? E nesse momento a gente vê como isso também
auxilia a nossa separação dos outros, mas atrapalha a coletivização do cuidado, né? Se a gente pensar tudo na nossa cidade em função dessa organização, a distribuição de água, de luz, de energia. Eu sempre lembro de uma comunidade que eu fui na Paraíba, que tinham levado água para lá, né, no Lagedo, no sertão da Paraíba. E tinha aquele programa de água para todos do Lula, levou água para elas, antes elas tinham que buscar água, né? E elas iam lavar roupa todas juntas num lugar onde tinha água mais limpa, era longe, tinha que carregar. Ela me contando, né? Nossa, agora tá ótimo, porque agora a gente tem cada um com a sua torneira, né? Aí ela começou a falar, mas era legal, sabe? A gente ia, todo mundo, cada um levava um lanche, a gente sentava todo mundo junto, lavava a roupa junto. Aí ela começou a ficar saudosa, ela falou assim, poxa, que saudade da fulana e da outra fulana. Pô, agora cada uma na sua casa, com a sua televisão, com a sua torneira. É lógico que a gente quer que todo mundo tenha torneira, não tô falando para não ter torneira, mas a estrutura de organização, ela é individualizante, né? Ela separa em familhinhas unifamiliares. Ela não coletiviza, ela separa. O capitalismo, ele é individualizante, né? Então, talvez não teria uma outra forma de organizar a distribuição de água que permitisse associações coletivas de vida, né? E, bom, eu acho assim, eu tô acabando já, que essa estrutura toda... mais uma coisa. E aí é importante a gente pensar, né, que tradicionalmente as redes populares, femininas e comunitárias de cuidados foram sendo aos poucos substituídas para essa unidade familiar, onde a responsabilidade pelos cuidados geralmente é para uma pessoa só, aquela do gênero feminino, né? E bom, aí eu fico pensando que essa forma de organizar a cidade, ao mesmo tempo que ela é estruturada pelas relações sociais, né, relacionadas ao capitalismo, ao racismo, ao machismo, ela também auxilia na manutenção dessas relações. É isso que a gente vê, né, como ela, ao mesmo tempo que é estruturada pelo capitalismo, ela é estruturante. Ela auxilia na manutenção dessas relações sociais. Então eu fico pensando, será que teria como, nessa cidade que a gente está, pensar uma outra sociedade? Eu não sei, não. Eu acho que teria que ser outra maneira de organizar a cidade, né? Quando a gente fala de tecnologia social, que a Leila até falou do mestrado lá, que eu faço parte no NIDS, lá na FRJ, que é sobre tecnologia social, né? Tecnologia para o desenvolvimento social. A gente fala muito, por exemplo, tem uma indústria, e aí a gente quer fazer uma indústria que agora os trabalhadores vão tomar a indústria, né? Por uma fábrica recuperada. Só que as máquinas e toda a estrutura da indústria foi pensada não para autonomia coletiva, foi pensada pela hierarquia de funções, divisão de tarefas, toda a estrutura de planta, de engenharia da produção e das máquinas foi pensada para opressão. Como é que a gente pode pensar uma outra maneira de produzir se a estrutura... E eu acho que a cidade é igual. Como é que a gente... É difícil nessa estrutura que a gente está pensar outra sociedade, né? E aí, nesse sentido, para acabar, as mulheres, né, sobretudo as mulheres negras, têm uma potência muito grande para dizer como a gente transformar, né? Porque elas têm uma posição para ver essas opressões da vivência que consegue auxiliar, né, a gente pensar num outro mundo possível. Tá bom? Queria falar muito mais, mas a gente fala nas perguntas, que acho que também é mais legal. E a Luciana também tem muita coisa bacana para falar. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Diana, maravilhosa a sua fala, e já que ela citou tantas vezes, eu não posso deixar de falar do livro Coronavírus e as Cidades no Brasil, Reflexões durante a Pandemia, onde a Diana é uma das autoras, são 40 autores, são 33 textos de reflexões crônicas, não só de urbanistas, mas também de outros profissionais que pensam nas cidades. E a gente precisa realmente ter esse pensamento durante essa fase estranha, né, que nós estamos passando, fazer esse diagnóstico, esse levantamento e tentar melhorar no futuro a nossa profissão também. Bom, agora nós vamos passar a palavra para a Luciana. Acho que vamos aguardar um pouquinho que a nossa operadora técnica aqui estará tirando aqui a imagem. Tá, mas dependia, né? E aí, quando a nossa operadora der o sinal, acho que ela tem que só arrumar aqui a tela, né? Deixa eu ver se a tela está arrumadinha.
Assim que a tela estiver arrumadinha aí com as 4, acho que ela já pode começar, né? Já está arrumadinha. Então, vou tirar meu microfone, Luciana, é com você. Olá, bom dia. Agora ativado o som. Meu nome é Luciana Mairim, como eu tinha sido apresentada pela Leila. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais estar participando dessa mesa, poder compartilhar dessa troca de ideias, né, com vocês. Então, obrigado mesmo. Eu já tinha visto o material que a Diana tinha escrito no livro, então já sabia que ela ia trazer muitos dados e, inclusive, sobre o que eu vou falar, né? Então, vou pegar esse gancho dela, né? Aproveitar esse gancho de dados e de colocação da cidade em si, de como ela explanou a questão da estruturação da cidade, e vou trazer um pouco da visão como mulher negra, né, como pessoa que está nesse lugar de fala e que tem estruturado um trabalho a partir disso. Eu venho da UFRJ, onde eu fiz o meu trabalho, onde me formei arquiteta, me formei mestre, e vou fazer um breve histórico. É só a minha história dentro da UFRJ se constitui numa abordagem muito mais técnica de ver a cidade, de abordar a questão da cidade, porque meus trabalhos, tanto final de graduação quanto mestrado, se dedicaram a relacionar a drenagem urbana e a forma urbana. E foi a partir disso que eu tive essa inquietação que me fez perceber, principalmente por conta dos mapeamentos feitos no mestrado. Meu mestrado cruzou dados de parâmetros urbanos e acabou identificando áreas de alagamento, onde há recorrência grande de áreas de alagamento. E esse resultado me chamou a atenção porque, como a Didi tinha falado, mostrou como a cidade como a cidade é conformada, reproduzindo as questões de racismo ambiental e estrutural. Então, nesses mapeamentos, eu encontrei sempre as mesmas situações nos casos dos alagamentos, né, que foram onde foram feitos esses mapeamentos, que foi áreas ribeirinhas e alagados, e geralmente não ocupados, ou ocupados por uma população mais pobre, por uma população majoritariamente negra, né? Então, isso me chamou a atenção e me fez refletir, e acabou que me fez ficar com essa questão de não acabar o meu trabalho no mestrado. E aí, nesse meio tempo, saindo desse mestrado, houve um mapeamento online feito pela arquiteta Thaís Machado. Ela fez um mapeamento pelo Facebook, formando um grupo de arquitetas negras. E esse grupo de arquitetas negras, que foi com algumas eram convidadas, iam convidando as outras, e foram chamando, e nisso se formou esse mapeamento. E dentro desse grupo, nessa troca, uma das meninas que hoje eu trabalho chamou e falou assim: olha, vai ter o Enampur, que é o Encontro Nacional de Planejamento Urbano, que foi no ano passado, 2019. Vai ter o Enampur e eu gostaria de montar uma sessão, quem topa? E aí, nessa, eu acabei entrando. Apareceu não só eu, como também mais 3 arquitetos. Formamos um grupo de 5 para formar essa mesa. Foi uma sessão livre. E apareceram, aí eu vou falar agora, foi Maria Luísa de Barros, que é arquiteta e transita entre Vitória e São Paulo. Emily Caroline, que também é arquiteta
transita entre Rio de Janeiro e São Paulo. Natália Alves, que é jornalista e fez um mestrado em arquitetura, transita entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu, que sou do Rio, e Gabriela Leandro, que é de Vitória e hoje é professora da UFBA. Todas nós temos uma formação bem dentro da arquitetura, mas a Natália, no caso, é do jornalismo também, mas também dentro da arquitetura, e nós resolvemos montar os nossos trabalhos, trazer, na verdade, nossas pesquisas de mestrado, de doutorado. Nós juntamos nossas pesquisas e formamos essa mesa Sessão Livre, que abordou questões a gente chamou de desembranquecendo a cidade. Então, eu acho que ela saiu da necessidade de nós 5, de lugares completamente diferentes, de origens diferentes, mas que vem a necessidade de estar faltando essas questões da racialização da estrutura urbana, né? Como há esse problema. E nós acabamos montando essa mesa, onde eu conheci a Didi, inclusive, né? E foi uma mesa que reverberou bastante, porque houve um público teve bastante público, na verdade, pessoalmente, né, na mesa, e houveram pessoas que não conseguiram entrar na sala, porque estava bem cheio, então teve uma repercussão bem positiva, e essa repercussão tão positiva fez com que nós tivéssemos essa necessidade de dar continuidade a esse trabalho, formulando, aí a gente acabou fundando, na verdade, a Coletiva Terra Preta, que a Coletiva Terra Preta, ela veio dessa necessidade de construir um saber dentro da academia, dentro da academia e fora também, porque nós no Terra Preta construímos um saber que ele é um saber acadêmico, mas a nossa comunicação ela é acessível, ela é feita por podcast. Um dos projetos do Terra Preta são podcasts, então eles estão em plataformas gratuitas, onde qualquer pessoa pode ter acesso, ouvir. A gente tenta trazer sempre não só exemplos acadêmicos, como exemplos práticos. Nós não transitamos só na arquitetura, mas nós vamos nas artes plásticas, na comunicação. Usamos muitos autores negros, basicamente, não majoritariamente. Nós trazemos esse saber preto para lugares onde ele não é discutido. Então, a intenção disso é trazer essa discussão de uma cidade inclusiva, de uma cidade que não olha só para as classes dominantes, uma cidade que perpetua a subalternidade e essa ausência de cidadania desses atores, né? E trazer novas alternativas. Então, nós produzimos, no caso, esse podcast, ele é um dos nossos produtos, né, digamos assim. A gente define que desembranquecer a cidade significa repovoá-la com um tanto de coisa que foi sequestrada dela, como se não fosse digno, relevante, próprio ou real. Então, é essa negação da cidade aos corpos pretos, a essa população negra que vive. E aí a gente busca expressar a nossa voz no papel como forma de alimentar explicações e representações que afirmam nossa humanidade. E isso é um exercício o tempo inteiro, né? Inclusive dentro da nossa profissão. É difícil você conseguir introduzir formas de planejamento, formas de projetar que não sejam uma perpetuação de formas racistas que são o modelo de sociedade que nós vivemos hoje, o modelo de políticas públicas, de situações que nós vivemos hoje. Então, a gente vive sob um Estado que refina seus mecanismos de controle social e a gente precisa que o Estado refine seus mecanismos de controle social e que ele restitua à esfera política a participação efetiva e representatividade desses grupos, que somos nós, que são grupos historicamente marginalizados, né?
que aí a Didi trouxe dados muito importantes, históricos, dialogando com isso, que você consegue ver que, na verdade, esse problema que nós vivemos hoje de asfalto versus favela, a gente vem, é uma herança histórica, né? É uma situação que a gente traz da nossa colonização, né? E dos sistemas impostos desde então. Então, nós trazemos todas essas discussões, mas nós trazemos essas discussões não só de forma técnica, mas uma abordagem do sujeito, uma abordagem do sentimento, da forma desse sujeito andar na cidade, pertencer à cidade, né? Esse sentimento de pertencimento, como lidar, inclusive, com esse trauma social, tentando não passar pelas dores que isso causa, né, diariamente nesses corpos que praticamente nem pensam nesse andar, nesse se deslocar na cidade. Então, a gente fala o tempo todo de conectar territórios e desses distanciamentos geográficos que nos são impostos, e o movimento desses corpos nesse trânsito. Então, a gente tem até hoje, a gente está fazendo o nosso 5º podcast. No primeiro, a gente aborda o desembranquecer a cidade, que foi basicamente esse tema que foi falado, que foi a nossa sessão livre, né, no Enampur. O segundo é o Corpo Mapa, onde nós abordamos a gente chama de esse corre da existência diária, né, das mulheres negras na cidade, que a Didi tanto falou também. A Didi trouxe esses dados de como as mulheres negras, que são 25% da nossa população, né, numa população que se diz 56% negra, que se autodeclara negra, né, e a gente tem essa população subindo e descendo rua, pegando ônibus, metrô, carro, adentrando, integrando lugares. Então, esses deslocamentos não são os deslocamentos feitos pelo sujeito branco, pelo esse sujeito que está incorporado no mercado formal, e que, ao contrário da outra população, não trabalha tanto com a parte de serviços. E aí eu também reitero a fala da Didi, quando ela fala que essa população que hoje está trabalhando, essa população que está se deslocando, que está de máscara, que está pegando. Eu trabalho no BR Cidades e trabalho com a Tainá de Paula. Então, lá a gente, ela, em parceria com várias entidades, desenvolveu uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, eu fiquei responsável nessa campanha pela abordagem direta com as comunidades, né, com a discussão e troca, e como vai ser feito, e quanto que vai ser, enfim. E nessas discussões, nessas conversas, eu ouvi tanta coisa, e uma delas foi, aqui em Manguinhos, tá morrendo, 1 a cada 3 morrem de Covid. Então, a gente precisa dessa ajuda. Então, você imagina uma população que não tem saneamento básico, em sua maioria, precisa estar na rua, precisa estar nesse corre da existência, né, que a gente chama, e numa pandemia, numa cidade que está numa curva crescente de pandemia, né? Então, é a população negra que sofre por essa falta de preparo, essa falta principalmente de preocupação com como vai ser feito, porque a pauta racista e a pauta de gênero, ela não é incluída quando há as decisões do poder público, né? Como vai ser feito isso? Entendeu? E isso não é pensado. As políticas públicas não são pensadas, elas não são antirracistas, né? Então, a gente precisa ter essa necessidade de sempre pensar e sempre fazer esse recorte, sempre incluir essa como é que eu vou dizer? Incluir essa necessidade de pensar nessa população, porque se a gente não faz isso, a gente perpetua o que já é vivido hoje.
E isso não pode continuar dessa maneira. Eu acho que uma grande maneira da gente ver isso são esses protestos antirracistas que estão acontecendo atualmente. Então, é a população negra dizendo que está cansada, que ela precisa ser incluída nas políticas públicas, que a cidade precisa ser pensada para essa população. A destruição de estátuas que são de mercadores de escravos, de escravizados, né? Isso é um grito de socorro, é um grito de basta, né? Socorro não, mas é um grito de basta, porque há necessidade de se pensar a cidade para todos, e não só uma cidade com esse recorte, que hoje é pensado que é da classe alta, que é da classe branca. Então, a gente traz, voltando aqui para os podcasts, no Corpo Mapa, a gente fala um pouco dessa circulação desse corpo negro e como ele carrega uma marca visível, uma condição primeira de julgamento, né? Então, o problema do corpo preto na cidade, ele começa pelo julgamento e passa por todas as questões de localização, de pré-julgamento, enfim, essas geografias incorporadas nas mulheres negras brasileiras, ela faz com que essa mulher ela passe por todos esses marcadores, né? A gente fez até uma mesa essa semana falando de interseccionalidade, e é isso, esses marcadores que a mulher negra passa, ela já passa por dois grandes marcadores aí, né? Então a gente tem esse sujeito, essa mulher negra, ela não é só isso, ela é milhões de outras situações. Então, quantos problemas esse sujeito enfrenta na cidade, né? Nessa cidade que não é feita para ela, não é pensada para abarcar essa pessoa que tem que sofre tantos problemas sociais. Então, a gente traz no terceiro podcast Cabeça Feita, que a gente fala dos cabelos e do trânsito dos negros na cidade, em torno do cabelo em si, e aí a gente fala em como a cidade ela vai como esses sujeitos, como esses lugares são tão específicos para o cuidado do cabelo negro, que não é o cuidado padrão, não tá na farmácia em qualquer lugar. Então, como isso faz uma conformação de território e aí, como Milton Santos fala, o território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais, espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. Então, a conformação desses territórios negros se dá pelo cabelo, se dá pelo cuidado, pelo trabalho, onde se cuida dessas crianças, onde essas crianças ficam, onde esses negros trabalham. Então, essa conformação de território deve ser objeto de inclusão em políticas públicas. E aí a gente traz essas questões no podcast 3. No podcast 4, a gente fala do trabalho da Emily, que é um outro trabalho, que eu vou deixar para ela falar, porque eu não vou entrar tanto no trabalho dela, mas ao longo desses projetos do Terra Preta, a gente também agora chamou a Cidinha para poder fazer uma entrevista. Então, a gente tem feito essa abordagem racializada da cidade, a partir desse encontro do Enampur, desse encontro de planejamento urbano, né? E a gente acredita nesse trabalho e é uma forma, dentro dos nossos instrumentos profissionais, de abordar a inclusão do negro no planejamento urbano. Então, a gente desenvolveu esse trabalho, eu acredito que é uma das inúmeras formas que podem ser feitas de trabalhar dentro da arquitetura e do urbanismo uma abordagem antirracista, e eu acho que, concluindo, é necessário que haja essa abordagem antirracista,
tentando desconstruir desconstruir esses projetos, esse desenho, essa conformação social que nós vivemos hoje, e incluir essa mulher negra, incluir esse povo preto nas conformações das nossas cidades. Bem. Acabou? Oh. Eu vou passar a palavra para a Cris, mas eu queria fazer 2 registros. Um é sobre a presença, tá, do presidente do CAL, que ele está na sala aqui do Face, a vice-presidente Isabel, as outras membros da nossa Comissão de Equidade de Gênero, a Maria Leia, a Emily. Deve estar a Nadir também, mas eu não a vi ali nas listas das curtidas. Tá? Então, agradecer também a presença de todos que estão aqui e mandando coraçõezinhos, coisa e tal. E só Luciana, falando que essas políticas públicas que nós tanto esperamos e aguardamos, infelizmente, a cada dia é uma surpresa pior, né? Porque é uma política que a gente está vendo de ódio à mulher, ódio à cultura, ódio ao patrimônio. Agora de manhã tivemos a notícia, né, da demissão do que é nosso conselheiro estadual e era, né, superintendente do IFAM Rio de Janeiro. Manuel Vieira foi exonerado também para a colocação de um tal de Olavo, que também é uma pessoa que sem nenhuma qualificação, enfim. Então, infelizmente, talvez não seja nesse governo que a gente vai acreditar, mas o nosso papel é continuar lutando, exigindo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cris, e a Cris certamente vai provocar vocês aí. Oi, gente. Prazer enorme estar aqui escutando Diana e Luciana, 2 figuras que admiro profundamente o trabalho de vocês, aprendo todo dia e é emocionante o que está acontecendo, a gente poder falar disso para tanta gente, tantos ouvidos que talvez estivessem fechados, podem até, quem sabe, se abrir, né? Escutando vocês aqui, pensei na palavra letalidade, por exemplo, né, que a gente agora está na nossa boca, né, mas falando não de letalidade a respeito da pandemia, mas essa letalidade que já existe, né, nas periferias do nosso país, nas cidades, nos mais de 5.000 e poucos municípios, mas principalmente nos grandes centros, essa letalidade estúpida que é demonstrada todo dia com o extermínio da população negra, do assassinato de Marielle, uma mulher negra periférica, representante, uma vereadora assassinada, executada, né? Isso é simbólico demais, né? Isso não diz muito mais do que tudo o que tem passado. Me dá até uma emoção, né? É assim, fica... E assim, eu sou arquiteta há 35 anos, até um pouquinho mais, que eu estou mentindo, um pouquinho mais, mas vivi disso há muito tempo, e hoje o meu ofício é passar um pouquinho do conhecimento para os próximos, né? Sou uma professora de projetos de arquitetura, enfim. Sei muito pouco ainda, hoje aprendi muita coisa aqui, né? Então, assim, a minha pergunta tem a ver com o título do nosso evento, né, que são as cidades inclusivas para mulheres. Como a gente vai pensar isso? Como os meninos e meninas que estão lá sentados nas suas pranchetinhas aprendendo alguma coisa, né, e que a gente está ali numa situação tão delicada, né? Como levar para esses, né, e essas as informações pertinentes, né? Como é que a gente vai... Quais seriam as estratégias para essa cidade, para esse projeto de cidades inclusivas e para todos, mas falando aqui da nossa grande problemática, como é que a gente vai enfrentar esses desafios desse poder econômico que oprime, que segrega por raça e gênero, que estabelece desde a colonização, né,
essa divisão quase de castas que vivemos, sem mobilidade social, sem mobilidade cultural, né? Sem interseções dessa cidade que é toda uma, mas que não é uma. Enfim, eu trago essa questão porque eu vou ter que passar isso para frente, né? Nós aqui tem outras professoras aqui, a Diana também. Como é que a gente leva e como é que a gente vai pensar junto com os outros atores, nós, arquitetos, urbanistas, com os outros atores dessa membrana de projeto, geógrafos, sociólogos, antropólogos, dentro disso que a Leila acabou de falar, onde que a gente está voltando, ou talvez nunca tenhamos efetivamente saído de um Estado opressor, de um Estado que armado, né, militarizado, né? Então, quais seriam as nossas estratégias como projetistas, como pensadores urbanos porque a gente não pensa só a cidade, a gente pensa vidas, né? Então, acho que a gente é uma questão super aberta, porque tem 1 milhão de respostas, mas, assim, vindo da experiência de vocês. Como a gente vai pensar cidades inclusivas para mulheres, algumas estratégias, pelo menos. É isso. Obrigada, queridas. Grande prazer estar aqui com vocês. Quem quiser pode começar. Pode ir, Lu. A bomba fica para você, né? Mas quer ir? Primeiro, quando eu comecei, eu falei muito já. Eu falei demais. Não, vai você, porque eu pego o gancho. Perdi a noção do tempo. Prefere? Não tem problema. Tá bom. Ai, essa é a pergunta difícil, né? Eu acho que eu fui trabalhar com educação porque eu achava que o caminho era também a gente construir isso junto com as novas gerações, né? Porque realmente eles têm uma semente aí para desenvolver, né? Eu gosto muito de ser professora por causa disso, porque a gente aprende muito, né, com os alunos, porque não vou ensinar para eles o que é para fazer, não é isso. A gente constrói junto, né? E eles são a semente do futuro, eles vão conseguir construir. Eu não sei se a gente vai ver esse novo mundo, mas a gente quer ajudar a construir com os novos que estão vindo, né? Então, acho que é meu campo também, né? É onde eu trabalho. Mas eu acho que a gente fala bastante disso, né, Lu, na live que... A gente não, a live que ela falou está disponível, que é uma live que a gente fez sobre arquitetas negras. Eu só mediei, né? Quem falou que o conteúdo lá colocado foi a Lu e uma arquiteta formada aqui pela UFAL, que tem um trabalho sobre interseccionalidade em Maceió. Muito lindo trabalho, aliás, um bom exemplo de como pensar políticas, olhar esse trabalho, olhar as produções do Terra Preta. Eu acho que as mulheres negras estão trazendo o que é mais revolucionário aí para a gente tentar pensar outras formas de pensar arquitetura e urbanismo, né? Pelo menos as referências que me inspiram mais, que eu vejo uma coisa diferente mesmo do que a gente está acostumado a ver, porque da mesma forma que eu estava falando que a cidade estrutura e é estruturada pelo capitalismo, a academia também, né? E aí vocês falaram bastante disso, né, Lu? Depois eu deixo a bola para você falar, porque eu acho que aquilo que você falou lá foi muito legal, sobre como a academia é também, né? A gente tem que transformar uma estrutura acadêmica também, né? Então é difícil também, porque a gente está mediado materialmente por todas essas estruturas que fazem parte da perpetuação, né, desse sistema. Então, é um caminho longo, né, para transformar tanto a cidade quanto a academia e tal, para a gente poder ir pensando. Mas eu concordo com você, Cris. Aliás, eu falei Leila, oi, obrigada pela Nadir, não falei bom dia para Cris, né? Agora que eu me liguei, Cris, me desculpa, a gente fica tão nervosa, porque esse negócio, bota no celular a filha, não sei o que, aí começou a chover, eu tive que sair correndo para fechar a janela, tipo assim, sozinha em casa. Pensa, você é a única adulta numa casa com uma criança de 4 anos. É isso, você fica assim, ó. Aí toca a campainha, quem vai abrir? Eu. Aí quando é live eu fico desesperada. Desculpa, Cris, bom dia, amei sua pergunta. E aí na live da Leila, gente, a minha vida é live. Agora que eu posso fazer. Não posso falar no bar, eu tava outro dia, eu tenho que falar na live. Na live da Leila, ela fez uma pergunta que acho que tem a ver com o que você falou, Cris, né?
levantando aquela reportagem sobre as mulheres, os países chefiados por mulheres são aqueles que estão tendo melhor resposta ao corona. Não sei se vocês viram isso, eu vou botar aqui no chat. Eu botei um monte de coisa no chat, aliás, gente, olha lá. Botei o Terra Preta, viu, Lu? Botei meu blog e botei o livro da Leila também. Mas aí depois eu vou botar isso aí que eu falei que era mesmo, esqueci. A da live, eu tava falando da live que eu participei com a Leila. A reportagem da Forbes, isso. E aí a gente pode pensar, né, que é o que a gente conversou aí na live que eu fiz com a Leila. A gente conversou sobre isso, né, como as mulheres ficaram. Aí eu tô pegando e citando vários autores. A gente pegava a Vandana Shiva, que acho que é um exemplo bacana, que fala disso, né? As mulheres, por terem ficado nessas tarefas, que são as tarefas que a gente está vendo que são as mais importantes, né, gente? Obrigada, né? O que precisa? Pode parar tudo. Agora, reprodução da vida tem que ficar. Não dá para não alimentar, não limpar, não cuidar, não plantar, né? Que aí também é mais produtivo, mas faz parte do alimentar, né? Então, essas atividades que são tão importantes, tão fundamentais, ficaram na mão das mulheres pela divisão sexual do trabalho. Então, a gente tem uma potência de pensar um outro mundo a partir do nosso ponto de vista, e as mulheres negras vão ter isso mais ainda, né? Por ela ter um conhecimento situado, um conhecimento da experiência. E eu percebo isso sempre, assim, quando alguma pessoa negra me fala uma coisa que eu nem imaginava que existia, que acontecia, porque a gente não consegue, a gente tem dificuldade de ver do nosso ponto de vista, no caso de brancos, privilegiado, né? Então, quem vai estar? Aí são várias feministas negras que falam isso, né? Quem vai estar naquela intersecção das opressões tem uma potência de ver a realidade social e de pensar essa realidade social de outra forma muito grande, né? E, então, eu acho que é isso também que essa mesa propôs, né? Pensar a potência desses saberes, que são os saberes que foram muitas vezes colocados como não saberes. Pegar a história aí da caça às bruxas, né? Os saberes femininos eram assassinados, né? Todo saber de medicinal, e a mesma coisa para os povos que foram racializados, né? Os indígenas, os negros, todos esses saberes eram saberes demonizados, era coisa do demônio. Se a pessoa era muito importante, muito poderosa, era uma bruxa um grande chefe indígena. Então, todos esses saberes que foram perseguidos, né, buscar esses saberes como uma forma de reconstruir essa sociedade para outro caminho, né? E é isso, pensar a importância dessas atividades, eu acho resgatar formas de organização outras, né, mais ligadas à natureza, né, que não tem essa separação entre ser humano e natureza, que é típica do capitalismo também, a gente nem falou disso, mas ela é típica, né? A gente se descola da terra, a gente não tem relação com o espaço. E se você pegar qualquer outra sociedade mais, que a gente chama de tradicional, né? Vamos dizer, não capitalista, ela tem uma outra relação com a natureza, né? Todos são parte do mesmo cosmo, a própria explicação da cosmovisão que fala, né? É coletiva, não coletiva entre nós, seres humanos, coletivo enquanto planeta, né? Vou passar para a Lu. Vou só falar, só um instantinho, só te cortar um minuto, me perdoa. Você falou aí, Diana, a frase, né, a base do Krenak. Né? Sim, o Krenak, maravilhoso. Todo o texto do Krenak está ligado a essa tua fala sobre a natureza. Muito, muito incrível isso. Lu, por favor, querida. É lindo esse livro que ele lançou agora também, durante a pandemia. Acho que vou botar o link aqui. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. O Krenak é um indígena brasileiro, pensador, um filósofo, que tem muito a ver com a Vandana Shiva. A Vandana Shiva fala muito disso também. Eu adoro, é uma indiana, vão atrás, ela é maravilhosa. Só que ela também fala muito a partir do ponto de vista feminino. Não que o Krenak também não fale das mulheres, né? Mas ela é uma ecofeminista, né? Muito parecido também, mas o Krenak é um brasileiro maravilhoso, tem que ser lido. Bem lembrado. Isso. E o livro dele é super fininho, é super tranquilo de ler, uma leitura super fácil. Acho que é bem acessível assim para qualquer um. Voltando então à questão,
Diana começou falando e exemplificando a questão da educação, no caso das universidades, a gente vê exatamente o reflexo que acontece na nossa sociedade, né? No ensino de arquitetura, por exemplo, a quantidade de pessoas negras é muito pequena. Tendo como exemplo a UFRJ, que foi onde eu me formei, entram 120 por período, eu acredito que a gente não chegava a 10 pessoas só no nosso semestre. E aí eu tive meu filho no meio da faculdade, então eu tive que me ausentar durante alguns anos. Então eu peguei 2 gerações de alunos. Eu peguei antes das ações afirmativas e depois, antes das cotas e depois. E aí, eu acho que é um exemplo bem prático de como a gente consegue incluir a população negra dentro do sistema, né, de um sistema, que é o que a gente vive. Antes, o exemplo era esse. Acho que não chegávamos mesmo a 10, porque eu não consigo lembrar 10. Então, realmente, não acredito que chegasse dentro desses 120. E, depois disso, não que tenha melhorado e que seja hoje um exemplo ou o ideal, mas está melhor do que era antes. E aí, um exemplo que eu trouxe na outra live justamente foi que a minha percepção de estar presente nessas 2 gerações de alunos foi que os trabalhos finais de graduação dessa primeira geração e da segunda, né, numa geração antes da cota e depois da cota, a abordagem dos problemas nos TFGs são diferentes. Justamente por ser... quem são esses alunos agora que estão habitando a faculdade, né, que estão habitando a FAO? E o que eles vivem, que realidade eles vivem e o que eles querem consertar. Então, não é mais uma decoração de hotel, é uma requalificação urbana, entendeu? Porque esse é o problema que essa pessoa está vivendo, né? Uma falta de saneamento, uma falta de um problema de habitação social. Então, a gente vê esse reflexo nos resultados finais, né, desse processo de construção desse profissional. Isso é uma forma, é um exemplo de como uma política pública, de como uma ação prática consegue mudar a forma de viver, a forma como de pensar, a forma o resultado final dessas ações, né, de como esse profissional vai se formar. E isso, na prática, na nossa vida, na nossa cidade, é a mesma coisa, né? Se a gente pensa numa política pública inclusiva, se a gente faz uma cidade voltada para a população, por exemplo, das mulheres negras, uma cidade segura para a mulher negra, ela é uma cidade segura para todos os outros, para todo mundo. Então, você fazendo objetivando esse público, você consegue não é... esqueci a palavra, mas você consegue... esqueci a palavra, mas enfim, você consegue formar essa cidade inclusiva para todos, né? Então, é importante que a gente faça esse movimento, porque as mulheres negras, elas são a base dessa pirâmide, né? Elas são a base da sociedade. Então, reconhecer isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é agir na direção disso. E aí a gente consegue ter uma cidade inclusiva. Muito bom, Luciana. Eu vou ler uma pergunta que está ali, que acho que eu estou com acesso aqui à internet, mas também fazer, mais uma vez, outros registros. Um é registrar que o CAU-RJ, né, foi lembrado aqui pelo nosso presidente, é o pioneiro, né, o CAU pioneiro em matéria de comissão de equidade de gênero, já pensando, já na ocasião, em 2018, quando ela foi criada, em atender essa Agenda 2030, que é uma das ODS, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, que é essa equidade de gênero nas esferas, nas instâncias de poder, nas instâncias, nas tribunas, nos colegiados, enfim, nos lugares de fala, né? Então, em primeiro lugar, se você não der esse lugar, se você não tentar esse equilíbrio, você já começa, a conversa já começa torta, já começa tudo errado. Então, isso é importante fazer também.
registrar. Essa semana está na minha coluna do Face, eu falei exatamente sobre cotas de negros nas universidades públicas, justamente motivado não só por George Floyd, pelos movimentos, mas também porque recebi essa semana um manifesto de um cidadão contrário às cotas, falando, mas isso não resolve a questão econômica. Sim, a questão das cotas para a raça negra é para resolver a questão das cotas da presença negra nas universidades. A questão econômica não terá que ser feita por outras medidas, outras políticas públicas, e que não são excludentes. Então, não é o fato de que você não resolve tudo com essa medida que você vai deixar de ter essa medida. Né? Pensar pequena é não lembrar dessa dívida que temos, enfim, né, estruturalmente com todo o povo preto, né, que agora acho que é a palavra mais apropriada realmente falar dessa forma. Enfim, então foi interessante também abordar essa questão de cotas, que foi o que eu escrevi essa semana. Eu também tenho, eu finjo que sou colunista, e de vez em quando eu escrevo umas matérias, coisa e tal. Enfim, então vou fazer aqui a leitura, deixa eu passar aqui para o Face, vou ler aqui a palavra do nosso presidente Jefferson, presidente do KRJ, né? Quando eu falo presidente, pelo amor de Deus, que não tenha ninguém, esteja ninguém se confundindo. Colegas, esta é uma das piores epidemias que já passamos no país e acredito que levaremos algum tempo para sairmos dessa situação. Há um discurso recorrente na mídia brasileira e internacional que teremos uma nova normalidade. Vejo uma captura daquilo que os movimentos sociais já apontavam desde o início da pandemia, que não poderá haver retorno a uma normalidade do jeito que a conhecíamos e, portanto, temos que repensar a sociedade pós-pandemia como manifestação legítima por uma nova sociedade. Então, ele pergunta, vocês concordam com que o discurso da nova normalidade tem por objetivo de manter velhas práticas com uma nova roupagem? Como que as mulheres veem essa nova normalidade? Bom, o fato de ser novo normal não significa que ser o novo ideal, né? São duas coisas diferentes, mas é evidente. Eu vou parar porque a pergunta não é para mim, é para a Diana e para a Luciana. Luciana, você quer começar dessa vez? Fiquem à vontade. Luciana, então. Esse novo normal não é o novo ideal, né? Não é o nosso ideal. O novo normal é uma adaptação às questões que estamos vivendo hoje. O que eu acho interessante no que está acontecendo é que muitas questões que, justamente pela velocidade do capitalismo, eu acredito, pela velocidade do capitalismo, pelas ações, pela abordagem, enfim, da valorização do dinheiro, da valorização do tempo, isso fez com que repensássemos muitas situações, até muitas necessidades. Há necessidade de se ter um exemplo, há necessidade de se ter uma empregada 24 horas, há necessidade de, sei lá, você ter... Eu acho que são várias questões coisas que nós percebemos que nós não, porque, enfim, mas que a sociedade em si, a classe média principalmente, vai refletir sobre quais as... Vou explicar o que eu estou pensando. Eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de pensar realmente quais as necessidades da sociedade hoje e quais os problemas sociais que estamos vivendo. Eu acho que a epidemia veio para mostrar isso, escancarar certas situações, inclusive certas análises feitas por meio de comunicação, que eu acho interessante, que não eram questões que eram levantadas antes. Então, isso está sendo veiculado porque esses dados acerca da epidemia em si, eles vêm sendo analisados e retratados na nossa comunicação, nos nossos jornais. E eu acho que as pessoas estão voltadas para isso, as pessoas querem se informar e entender o que está acontecendo. E isso é interessante, porque isso vai formando aí quais são os nossos problemas hoje, o que a gente quer ser depois que tudo isso acabar, e quando eu falo acabar, é a situação da pandemia em si, mas não o processo que estamos vivendo, porque a pandemia ela é só um marco histórico nesse processo. Acho que a gente abriu uma porta aí para diversas mudanças em vários sentidos. Eu acho que
politicamente isso escancarou certas situações que talvez as pessoas hoje não estavam olhando, né, politicamente no Brasil, principalmente, que a gente tem um conflito aí das ações do poder público com um bom senso, com um consenso do que deve ser feito na área da saúde, por exemplo. Então, eu acho que isso veio escancarando algumas situações e isso vai refletir no nosso pós, não é fechado, né? Não é um novo normal, a nossa mudança em si, enquanto cidadão. Realmente habitável. Acho que a Diana pode complementar. Se a Cris também quiser falar, Cris, me dá um sinal, faça uma fumaça, porque senão eu às vezes posso... Estou aprendendo. Ah, então tá. Então, Diana, com você. Essa história do novo normal, na verdade, me parece, pelo que a gente está vendo enquanto postura política pública, né, que tá vindo, é voltar a tentar trabalhar, voltar ao normal com máscara, colocar uns álcool nas escolas, voltar ao que estava com o perigo de pegar uma doença. Aí tudo que a gente apresentou aqui, o que vai acontecer? Quem que vai morrer em decorrência? Quem vai morrer mais? Quem vai sofrer mais? Em decorrência essa volta à normalidade, antes de ter uma vacina, antes de ter... Porque vai demorar, né? E os médicos falam que é 2022 que vai ter vacina, final de 2021. Como é que a gente volta a trabalhar? Como é que a gente volta ao normal? Não tem normal, né? E aí, nesse sentido, eu li um texto muito bacana, eu não estou lembrando aqui, o autor é do Brasil de Fato, que ele chamava de como se fosse uma zona de sacrifício, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, que ele também é do movimento negro dos Estados Unidos, né? Que fala do racismo ambiental, e eles falam que na cidade tem zonas de sacrifício. Para que esse capitalismo que a gente vive aconteça, um exemplo prático ótimo no Rio de Janeiro, ótimo não, péssimo, mas é um para a gente entender fácil, que é a Baixada Fluminense. Então você pega lá do de Caxias, tem uma fábrica de petróleo, um negócio de petróleo lá, como é que chama? Refinaria, Reduc, tem o lixão, que agora é desativado, mas era lá. Não se escolhe aleatoriamente esses locais onde a gente precisa de um lixão, a gente precisa da produção de petróleo para esse mundo que a gente existe continuar funcionando, mas morar perto dele vai fazer que as pessoas que moram perto dele vão pegar uma série de doenças. Então a gente faz zonas de sacrifício na cidade, né? Onde as pessoas, para a economia continuar girando, algumas pessoas vão ter que morrer, né? E é isso que está acontecendo. Esse é um texto do Brasil de Fato, que associa as zonas de sacrifício tradicionalmente estruturadas pelo capitalismo com esse momento de pandemia. E é isso que vai acontecer. Porque eles querem que a gente volte ao normal, por quê? Para a economia girar. Esse é o discurso. Né? Então a gente tem que voltar a trabalhar. Tem que falar, não, as crianças não tem que ir para a escola para poder trabalhar. Né? Então, assim, vai ter que voltar a trabalhar, porque a economia tem que girar, e uma série de pessoas vão morrer muito mais que as outras, vão contrair essa doença, e vão ter muito mais chance de morrer, como a gente apresentou antes. Vão ser zonas de sacrifício que nas nossas cidades já existiam, né? A gente sabe, por exemplo, que o Duque de Caxias é um dos locais com uma letalidade enorme, e isso tem a ver com as condições de vida, é um dos locais onde, por as crianças têm mais problema de... Eu trabalhei muito tempo no Duque de Caxias, eu era professora da Unigran Rio. Então, é onde criança morre mais de problema pulmonar, onde vários tipos de câncer se desenvolvem. O pessoal do Gramacho, que mora no entorno do lixão desativado, mas está lá contaminante pra caramba ainda, é um dos locais onde tem o maior número de câncer de mama do Brasil, porque a pessoa está sendo contaminada pelas pilhas, né, que foram jogadas no lixo. E aí a gente pensa assim, né, quem consumiu pilha? Você acha que consumiram mais pilha em Duque de Caxias ou no Leblon? Né? Só que quem que está pagando? São as pessoas que moram nessas chamadas zonas de sacrifício, que o movimento negro associa com a questão do racismo ambiental, porque em geral também são pessoas negras. Então vai acontecer uma zona de sacrifício, essa nova normalidade, que é uma nova normalidade buscando rodar a economia, não é buscando a vida das pessoas
proteger a vida das pessoas, né? Ou pensar outra sociedade a partir dessa crise, que é o que a gente está falando aqui hoje. Eu acho uma violência essa volta ao normal. A gente teve agora lá na UFAL, eles fizeram um formulário para ver como é que tá as condições de trabalho, para ver como é que faz, né? Pra gente. Então, é uma coisa importante, eu acho, de fazer. E aí eu escrevi claramente lá que eu acho que se a gente voltar às aulas, é uma violência muito grande, mesmo online, que a gente sabe as dificuldades das pessoas em casa, sanidade mental, cuidado exponencial dentro de casa, é isso, criança em casa, idoso em casa, gente doente, casas que não são pensadas para trabalho, as casas são pensadas para morar. E quem tem uma casa pequena, onde tem coabitação, nossos alunos aqui na UFAL, eu acho que também as cotas propiciaram isso, que como a Lu bem falou, a curso de arquitetura sempre foi muito elitista, a gente tem vários alunos aqui que não tem Wi-Fi em casa, não tem um quarto onde ele possa trabalhar só para ele. Como é que a gente volta às aulas mesmo online, entendeu? Então, eu acho uma violência que está fazendo isso, e tem, como a gente apresentou antes, quem vai sofrer com isso vão ser aqueles que sempre mais sofreram até agora, né? Então, é um absurdo pensar essa nova normalidade enquanto a gente não tem cura para essa doença, né? Não sei se eu respondi. Tu respondeu, explicou, avançou. Cris, vai, fala. Essa coisa do novo normal, isso não existe, né? Isso é uma coisa que a gente está inventando, né? Até para o bem e para o mal. Até para o bem, para nos, né, deixar um pouco mais tranquilos, né? Mas, assim, a gente já vem vivendo uma necropolítica, né? Né? Isso já é fato. Por que não pensar em políticas higienistas, inclusive, né? E tem também um termo que eu aprendi no outro dia, que é contaminação de rebanho. Quanto mais gente contaminada, então tem todo um horror, né? Um terror envolvido nisso tudo. E essas políticas que provavelmente vão se tornar higienistas, né, do jeito que está, ela só vai ter mais segregação e mais extermínio. Então, e a gente também tem que pensar uma outra coisa que eu também escutei no outro dia, que todos os esforços do mundo de pesquisa médica, né, ciência médica e para a cura de doenças sempre estão, inclusive, muito focadas para as descobertas de doenças ligadas a bactérias. Então, para quê? Para vender muito antibiótico, né? E se a gente for ver as doenças virais, né, tem pouca pesquisa. Você vê o HIV. O HIV já foi descoberto desde os anos 80 e não tem uma vacina para esse vírus até hoje, porque não é interessante, né? Então, acho que tem todo um contexto que vai levar a um extermínio muito grande de pessoas pobres, periféricas, que já vem acontecendo já há muito tempo, né? Mas agora está na nossa cara, está ali escancarado, né? E quem é, como vocês, né, Didi acabou de falar, quem vai para o trabalho? Quem é que está saindo de casa? Quem é que está entrando naquele ônibus da foto do menino? Sabe? E não tem voz para isso. Não tem voz para isso. Então, vai ser, assim, tem grandes possibilidades de virar uma política higienista. E a história é cíclica, né? A gente já conhece isso. Só muda a tecnologia, né? Então, não são bons ventos, eu acho, que sopram. Concordo que novo normal não é para a gente, é para quem vai estar lá no ônibus. Então, temos que tentar, de alguma forma, impedir isso. Eu não sei qual é o caminho, mas temos que pensar nele. Eu também queria fazer uma colocação, porque esse é o assunto, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, cada profissional, cada um, né, no seu quadrado, é o que é normal, né? Porque mesmo antes dessa pandemia, o que a gente estava vivendo era uma situação normal.
É normal a gente tentar, ter que brigar para conseguir manter uma universidade pública funcionando, é normal a gente ter que brigar para que as nossas florestas não sejam entregues para a mão dos outros, é normal a gente ver um negro presidente da Fundação Palmares dizendo que a escravidão foi boa para os negros porque eles aprenderam a levar chibatada, deve ser, não sei o que pode ter sido bom nisso. É normal o nosso patrimônio estar sendo dilapidado, é normal um prefeito tentar se aproveitar da epidemia e coisa e tal, e tentar vender um pedaço da cidade, colocar edifício, daqui a pouco no braço do Cristo Redentor vai ter uma casa, ter uma mais-valia, vai ter no ombro, enfim, em qualquer lugar. Então, o que é normal? É o que a gente estava vivendo? Acho que normal nessa história toda vai ser a gente realmente conseguir sobreviver. Nós já seremos, né, considerados exceções, né, porque nós chegamos o quê? A quase 100 milhões, desculpe, 1 milhão de infectados e estamos com perto de 50 mil, né, mortes, enfim. São números assim que a gente não está conseguindo mais mensurar, a gente não está mais conseguindo chorar, não está mais conseguindo se emocionar. Eu me lembro quando eu escutei a morte do carteiro aqui da rua, assim, ainda estava tendo 2, 3, 4, 5 mortes por dia, aquilo, sabe, eu chorei por ele. E hoje em dia a gente está escutando e pai, e mãe, e vó, e artistas, e pessoas maravilhosas morrendo, e a gente não está mais, a gente está empedrando. E isso é normal? Esse é o novo normal, viver sob essa ameaça desse vírus? É normal a gente sair na rua e ter medo de cumprimentar um colega? Então, realmente, nada está sendo normal. Eu acho que a gente precisa realmente saber que a gente, se sobreviver isso tudo, e a gente já não vai encontrar tudo que for novo agora, vai ter que ser normal. E o que não é normal é a gente se acomodar, é a gente achar que, como a blogueira falou, né, é normal ter medo de um negro à noite na esquina, porque eles são a maior parte dos assassinatos, dos assaltos. Quer dizer, isso não é normal, ela tem que entender que aquilo nunca foi normal, né? É lutar contra isso, contra essas estatísticas, contra esses números, entendeu? É prender esse cara que hoje foi pego, me recuso a falar o nome dele, que foi pego hoje lá escondido na casa do advogado, o laranja. Isso que tem que ser, a normalidade tinha que ser essa, né? É tanta coisa que a gente precisa pedir, enfim. Já estou eu falando também, me empolgando. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta, se tem alguém querendo fazer alguma colocação aqui nossa audiência. Bom, não temos nenhuma colocação aqui. Então, eu peço agora, eu vou fazer uma rodada, eu vou começar com a Cris, para ela fazer suas despedidas, vou passar para a Diana, vou terminar com a Luciana, porque ela falou menos, né, Diana? Então, vamos lá, Cris, manda seu recado. Eu espero que a gente se encontre mais vezes, né? Nesse momento histórico, tanto faz ser com live, tá? Tá bom pra caramba, a gente está se vendo, está trocando. Talvez, dentro dessa situação tão difícil, esse venha a ser um grande caminho, né? Uma trilha, para quem sabe a gente construir coisas mais poderosas ainda, né? Fisicamente falando, né? De verdade lá fora, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Quero mais. Leila, começa a providenciar, vamos fazer mais. Adorei conhecer Diana, Luciana, duas que eu já acompanhava o trabalho. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer de estar aqui junto com vocês e com a minha amiga querida Leila. Espero que tenha sido, para os que estão ali assistindo, um momento de reflexão e que tenha sido bom para todo mundo. Para mim foi ótimo. Muito obrigada e a gente se vê mais vezes em breve. Beijo para todas. Bom, queria agradecer de novo, concordo com a Cris, acho que é muito importante esses momentos. Para mim está sendo muito importante, acho que por isso que eu falo tanto, porque é uma saudade da sala de aula e de conversar com adultos.
E é isso, eu acho que a gente pode tentar isso como uma via também de pensar, né, possíveis caminhos para lutar contra essa nova normalidade, que, como a Leila falou, já era a normalidade anterior, só vai talvez piorar para aqueles que já estavam na corda bamba, né? Eu botei o link aqui, eu achei, o texto do Brasil de Fato é muito legal, chama Favelas Brasileiras como Zonas de Sacrifício no Combate ao Novo Coronavírus. É esse o texto. O nome do autor é Gilson Santiago. E aí eu botei o link lá. Então é isso, gente. Obrigada por a gente conhecer também, Cris. Obrigada por estar aqui com vocês. E espero a gente se encontrar de novo mais vezes. Beijo. Oi, meninas. Então, eu queria agradecer muito, muito o convite. Agradecer estar aqui compartilhando. Leila eu já conhecia através de alguns encontros no IAB, de dia aí desse último ano aí trilhando, né? Em alguns encontros a gente vai se esbarrando. Cris, muito prazer por estar te conhecendo. Fiquei muito feliz aqui de poder trocar com vocês, de trazer temas que são tão importantes, né? Eu acho que essa mesa é muito necessária, principalmente nesse momento. Eu acho que é um assunto que é tão importante, está sendo discutido, mais ainda nesse momento de pandemia. Então, temos que falar disso, temos que nos encontrar mais vezes, sim, porque realmente precisamos chegar em soluções, chegar em melhores formas de a gente poder agir de uma maneira mais prática e conseguir um resultado melhor para essa nossa sociedade, né? Porque a gente não pode continuar perpetuando esses sistemas que estamos vivendo. Então é isso. Muito obrigada e que a gente possa nos encontrar outras vezes. Meninas, obrigada a vocês, nossas queridas convidadas, palestrantes de dia sempre alerta, a gente chama, ela corre, ela vem, ela dá o jeito dela, tadinha, bota a Lola na casinha de papelão para poder vir conversar. A Luciana também, olha, ela ficou tão fantástica aqui na tela, ela é super, né? Ela ficou tão exuberante aqui que eu não lembrava dela lá das reuniões do IAB. Vai ver que lá a gente vai ser largada, né? Tá lindona. Cris, eu vejo toda hora. É uma querida também. Gente, amanhã a gente vai conversar também eu vou ter outra live, né? Já vou fazendo um jabazinho também com outras autoras do livro. Eu já fiz encontro com autoras. Vai ser 4 semanas seguidas só de autoras, porque tem muito mais mulheres do que homens no meu livro. Fiz questão de convidá-las. E amanhã a gente vai falar de políticas públicas com uma professora do Sergipe, da Universidade de Sergipe, com a Marcela Abla, do IAB, com o presidente do IAB, e com a Diná Guimarães Pape, que é a professora da UF. Na outra semana será com a Raquel Bonic e outras, e Hermínia, e todas essas mulheres fantásticas, maravilhosas, sem as quais a gente não seria quem a gente é, porque a gente tem que ouvir, a gente tem que seguir, a gente tem que aprender muito com elas, com vocês. Todas nós, coraçãozinho. Obrigada a todos, em nome do CAU, em nome da Comissão de Equidade de Gênero, muito obrigada a todos que participaram, e vamos voltar a fazer mais sim. Vamos falar com a nossa coordenadora, Nadir, para fazer mais lives. Tchau, meninas. Beijo. Tchau. Encerrou?